Eu vou tentar ser o mais prático aqui para vocês, de que para mim essa notícia ela já nasce morta. Pelo menos respeitando a lógica, uma tendência. Porque a janela de transferências ainda não abriu. Então nesse momento não faz nenhuma diferença o Corinthians estar impedido ou não de inscrever jogadores. Essa é a punição da Câmara de Resolução de Disputas da CBF por conta de uma dívida com intermediários. Isso é muito comum. Intermediários, empresários intermediários que acabam fazendo negociações com os clubes. E aí você tem que administrar, dividir comissões em relação àqueles negócios. O futebol envolve muitos valores, então muitas vezes você tem empresários que atuam mais com o mercado argentino, com o mercado da Arábia, com o mercado da Europa, e aí você tem o empresário do jogador, mas tem um empresário que muitas vezes intermedia essa negociação entre o clube e o jogador que atua num determinado mercado. Isso é comum. O advogado que pede, que fez essa denúncia da dívida é o empresário Eduardo Boldai, em negócios envolvendo Mauro Bocelli, o argentino, e o uruguaio Bruno Mendes. São valores que totalizam mais de 7 milhões de reais. Houve um acordo para que o Corinthians pagasse a esse empresário intermediário esses 7 milhões de reais em 15 parcelas. No valor de 491 mil reais cada uma. O Corinthians não pagou duas, a sétima e a última. Tudo isso está lá no GE, no Globoesporte.com, bem detalhadamente lá. O advogado que impetrou a ação é João Henrique Chiminazzo. Pois bem, aí, como o Corinthians não pagou, houve essa definição, essa decisão da Câmara de Resolução de Disputas da CBF, impedindo o Corinthians de inscrever jogadores por 6 meses. 6 meses, ou seja, se isso continuar, se o Corinthians não fizer nenhum movimento, ele só vai poder inscrever jogadores na próxima janela, no final do ano. E aí você vai me perguntar, Chico, mas e o Matias Rojas, que está acertado com o Corinthians? Não assinou ainda? Sim. E o Gustavo Cuejara? Pois é. No momento que abrir a janela, se o Corinthians não fizer nenhum movimento, ele não vai poder inscrever esses atletas. Pode até contratar, mas aí os caras vão ficar correndo em volta do CT. Gente, é óbvio que isso não vai acontecer. Até porque já há uma informação de que o Corinthians pretende quitar, tá dentro do seu fluxo de caixa, esses valores antes do dia 3 de julho. Então assim, vem a punição, ela gera esse frisson. É ruim, claro que é ruim, porque trata-se de mais uma dívida que o Corinthians não paga e com consequência, porque aí vem uma punição, mas uma punição que é facilmente derrubada, facilmente revertida com o pagamento dos valores. A gente está falando de 1 milhão de reais, um pouco mais, com multas e correções, em que o Corinthians pagando isso, e assim, gente, pode parecer muito dinheiro, 1 milhão de reais, porque é realmente, mas vamos para a realidade do futebol. Isso é o salário de um jogador do elenco. Então assim, eu não vou acreditar que o Corinthians não vá quitar esse débito, que é muito menor do que outros tantos que a gente já viu no futebol, até o dia 3 de julho, a ponto de ficar sem poder inscrever atletas. Então, esse caso, ok, tem a notícia, tem a punição, a gente precisa noticiar, mas isso vai ser resolvido. Porque se não for, aí realmente a gente está falando de não um mico, né? A gente está falando de um King Kong absurdo, porque aí, por um valor desse tamanho, o Corinthians vai contratar jogador e não poder inscrever? Não, a diretoria não vai cometer essa gafe. Aí é que não para por aí. Tem o transfer ban da FIFA. Esse sim é perigoso. Porque esse é um valor maior. E esse ainda não chegou, tá? Que é de uma denúncia envolvendo uma dívida do Corinthians com o próprio Mauro Bocelli, que aí é de 1 milhão e 100 mil dólares. Na cotação, 5 milhões e 700 mil reais. Esse valor, mas também existe uma informação que o Corinthians está costurando um acordo e tal para negociar e que não haja maiores problemas. Esse valor é um pouquinho maior e essa punição da FIFA ainda não chegou. Se chegar, aí vai ter que correr para resolver. Então assim, a da CBF já veio. Essa precisa atacar imediatamente. Isso você precisa pagar antes do dia 3.
porque aí senão complica. E o transfer ban não chegou ainda, da FIFA. Pode ser que não chegue, pode ser que chegue, então é importante também negociar antes que isso aconteça. Eu entendo a preocupação, o torcedor deve estar preocupado, porque, e aí como eu falei lá atrás, o staff do Matias Rojas deve estar observando isso com atenção também, porque, poxa, eu tinha outras propostas, eu vou fechar com o clube, que daqui a pouco eu não vou conseguir jogar? Repito, duvido que isso aconteça. Até porque, mesmo com essa preocupação, o Botafogo, que era um time interessado no Matias Rojas, ficou meio, pela informação que eu apurei, ficou meio chateado que ele optou pelo Corinthians. Então, os caras já não querem mais. E o Vasco, que também era outro interessado, está meio, né, preocupado com outras coisas. Agora, se algum outro clube atravessar, não sei. Ele já está apalavrado, acertado e com uma carta de intenções assinada com o Corinthians. A tendência é que ele seja jogador do Corinthians e que o Corinthians resolva essas pendências para poder anunciar e inscrever o jogador. Tudo isso tem que ser resolvido nos próximos dias. E assim, pela minha experiência, vai ser resolvido. Só que realmente as notícias de dívidas e problemas financeiros no caixa, com jogadores, com problema na justiça, vão se acumulando. Então é preciso muita habilidade nos próximos dias para que não haja uma consequência muito grave, que seria o fato do Corinthians não poder inscrever jogadores na janela. Isso seria terrível, mas repito, isso não vai acontecer. Estão assustados? Calma, vai dar tudo certo. Comenta aqui. E nessa segunda-feira o Corinthians acertou a vinda de uma das grandes revelações das categorias de base do Timão. Fiel, infelizmente o Pedro, mais conhecido como Pedrinho, vai ser o novo atacante do Zenit da Rússia. Segundo informações, o Corinthians acertou a venda de 50% dos direitos econômicos do jogador por 46,5 milhões de reais na cotação atual do dólar. Dono dos direitos econômicos de 80% do jogador do Pedrinho e repassou 30% para o Zenit da Rússia para uma possível transferência do jogador. Então o Pedrinho, ele vai ficar jogando aí no Corinthians por toda essa temporada, né? E assim, a partir do momento que o Zenit pedir a solicitação do jogador, ele é obrigado aí a jogar no clube.